Alguma vez você já perguntou por que as pessoas sofrem? Por que a tribulação vem repentina sobre os homens? Ou todas as coisas ruins às vezes nos acontecem? Será que existe uma explicação para isso? Ou muitas vezes ouvimos as pessoas comentando e falando: se Deus de fato existisse, não haveria tanta dor, tanta tribulação, tantas doenças, guerra, miséria, imparcialidade. Não haveria o que nós vimos hoje, a desigualdade social. Mas de onde vêm todas essas coisas? Desde os primórdios da criação, Deus criou o homem para ser perfeito, se nós olharmos. Nos deixou um livro capaz de se revelar a nós, para aqueles que leem, aqueles que acreditam que aquilo ali é a sua palavra. E através daquele livro muitos problemas podem desaparecer, podem ser solucionados. Muitas coisas sem resposta podem ser explicadas através dele, se realmente nós querermos conhecer todas as coisas, os atributos de Deus. Mas o sentido de tudo hoje que acontece é que o homem já não tem mais respeito, já não tem mais temor pelo nome de Deus, pelo aquilo que Ele é, e ele não pode brincar com a sua palavra. Cada pecador tem que ser punido pelo seu pecado. Cada transgressão tem que ter uma justa pena. Se ele permitir que eu fique impune depois de ter cometido um ato, então eu verei que não haverá lei, não haverá punição, e aquele ato, para mim, eu farei outro maior depois. A falta de temor conduz à queda. A palavra temor significa sentimento de profundo respeito. Esse sentimento profundo de respeito por Deus é o que nos impede de praticarmos o que é errado. Quando se tem temor, não há roubo, mentira ou traição, pois o sentimento de profundo respeito impede a pessoa de praticá-los. Quando há temor por Deus, não há necessidade de ser vigiado, pois ele sabe a quem está servindo e ele sabe que Deus é justiça e não passa a mão na cabeça de ninguém. O que mais nós vimos hoje é aquela ênfase que diz que Deus é amor, mas se Deus é amor, então por que Ele nos corrige então, quando fizemos alguma coisa errada? Já parou para pensar nisso? Veja o que disse o rei Josafá, usado pelo Espírito Santo. Agora, pois, se o temor do Senhor convosco, tomai cuidado no que fazeis, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. Deus é santo, mas já o homem se submete a muitas coisas erradas na sua vida. Ele aceita suborno, ele aceita fazer as coisas por baixo dos panos, ele faz tudo aquilo que é errado ao olhar do Senhor, e depois não quer ter uma punição, depois não quer passar por dias difíceis, pois aquilo que foi plantado lá no passado, agora aqui na frente está começando a aparecer os frutos, está começando a crescer e está chegando a hora da colheita. Então veja, meu querido, quantas vezes erramos, quantas vezes saímos dos trilhos, quantas vezes pecamos, quantas vezes quebramos os mandamentos de Deus em 1000 pedaços. Se ele diz que não aceita suborno, então nós também não devemos aceitar. Essa passagem você encontra em 2 Crônicas, capítulo 19, verso 7. Veja que ele não faz acepção de pessoas. Errou, ele pune, pois ele não é como o homem que trata os amigos com presentes de maneira diferente, ou como muitos pais o fazem, que pune os outros, mas não pune os seus filhos. Então, aí tem um erro gravíssimo. A falta de temor faz com que a gente puna as coisas erradas à nossa volta e começamos a esconder
os fatos de maneira que um dia estamos envolvidos com ele. Então, se nós fizermos as coisas diferentes, punindo de uma forma mais leve ou muitas vezes nem punindo, amanhã depois a choradeira vai acontecer, porque daí todo aquele que faz um erro e não é punido por ele, se hoje eu fiz um erro, amanhã eu vou fazer 2, e não foi punido pelos 2, eu vou fazer 3. Isso só tem a tendência de crescer, até que tu imagina onde isso vai parar, né? Olha o que ele disse para Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que tiver pecado contra mim, este riscarei do meu livro. Êxodo 32, versículo 33. Veja que Deus não aceita presente suborno. Ele não tem medo de punir quem erra, pois ele mesmo não comete iniquidade e erro. Em outras palavras, ele não fica refém de ninguém. Por isso também quem o teme não adultera, não rouba, não comete injustiça, mas coloca em prática o que diz esta palavra: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa. Eu os odeio. Tu encontra essa passagem em Provérbios 8:13. Seja temente a Deus e seja feliz, meu amado. Se você temer a Deus, você vai guardar os mandamentos, você não vai fazer as coisas erradas. Assim como Jesus resumiu: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Se você conseguir fazer isso, você não vai quebrar os mandamentos, você não vai denegrir o nome do Senhor sobre a tua vida. E o mais desonroso hoje que nós temos visto nos dias atuais são cristãos negando o nome do Senhor ou entristecendo o nome do Senhor, ou muitas vezes dando um testemunho daquilo que eles professam ser, porque aquele que verdadeiramente é de Deus não faz o que o diabo quer, pois João diz que aquele que é de Deus, o maligno não o toca. E se uma pessoa está sendo tocada pela mentira, pelo erro, pelo engano, pela falsidade, pela fofoca, pela maledicência, pelo orgulho, pela inveja, por tudo aquilo que é próprio do mal, como essa pessoa pode dizer ser de Deus? Como ela pode dizer estar cheia do Espírito Santo? Primeiro o Espírito Santo, para entrar na minha vida, ele me esvazia de tudo que é ruim em mim. Depois ele ocupa o espaço deixado ali para colocar coisas boas que agradam ao Senhor. Por isso Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vivesse de fato na vida das pessoas, que mundo bom nós viveríamos. Não haveria tanta dor, tanta maldade como existe hoje. Você não concorda comigo? Então creia que se nós temer ao Senhor de fato em nosso coração, porque outro erro é que as pessoas temem aos outros quando estão perto, mas nas costas só Deus sabe o que elas fazem. Isso não é temor. Então quando nós tememos a Deus e o respeitamos, o que quer que fizemos nós vamos fazer para o Senhor e não para os homens. Que Deus possa iluminar o teu coração, moldando de dentro para fora e fazendo aquilo que realmente Ele quer fazer na tua vida, e que Deus possa fazer realmente todas as coisas acontecer conforme a sua vontade em nós. Fique na paz. Um grande dia para você, e que a paz de Jesus Cristo ilumine o teu santo lar.